Nestas conversas de café, vou agora falar um pouco sobre a linguagem e o vestuário. Um pequeno filme sobre a linguagem, depois um outro pequeno filme sobre o vestuário, para não avançar muito em termos de tempo. Obviamente seguimos o Venceslau de Moraes no livro da alma japonesa e seguimos o Albert de Londres, um jornalista francês que passou pelo Oriente e que escreveu sobre o Japão, do tempo em que passou no Japão. E os temas da família, os temas da habitação, os temas da casa são muito referenciados pelo Albert de Londres no seu livro. O seu livro chama-se No Japão. Falamos então sobre a linguagem um pouquinho. A linguagem, segundo o Venceslau de Moraes, é a tradução do pensamento, do sentimento do indivíduo e do sentimento de um povo. O japonês, ao contrário das línguas europeias, não tem mestiçagens com outras línguas, exceto com alguns aspectos ligados à China, dada a proximidade e a relação ancestral entre os dois países. É uma língua pura e tem origens quase misteriosas. Os japoneses, em termos de escrita, não têm alfabeto, não têm os conceitos de vogais e de consoantes, não têm ditongos, não têm acentos, não têm tonalidades, não têm pontuação. Têm apenas um silabário com 47 sons e têm 25 sons impuros, que em conjunto formam o silabário total. As palavras escrevem-se de cima para baixo e da direita para a esquerda. Usam símbolos gráficos, usam o silabário dos japoneses e usam os caracteres ideográficos não silábicos adotados dos chineses. Portanto, os caracteres ideográficos são semelhantes no Japão e na China. Não há artigos na língua japonesa. E o substantivo e o adjetivo são invariáveis quanto ao número e ao género. Quanto ao género, pode acrescentar-se uma expressão de macho ou fêmea para identificar, mas a expressão não altera. O gato macho, o gato fêmea. O cão macho e o cão fêmea. Não há os conceitos de palavra que designa masculino, palavra que designa feminino, por exemplo. Aliás, os japoneses consideravam mesmo obsceno, diz o Venceslau de Moraes, dar género a coisas sem vida. Por isso, na mentalidade nipónica, há uma impersonalidade humana perante os fenómenos da vida. Não há pronomes pessoais e, portanto, há apenas uma palavra para cada modo: o passado, o presente e o futuro. Na conjugação dos verbos japoneses não se tem em conta a pessoa. E, portanto, um pouco como os verbos portugueses chover, chove, choveu, choverá. É um pouco semelhante, o Venceslau de Moraes mostra este exemplo como algo semelhante a um verbo japonês na sua totalidade. No Japão, é importante ter presente os papéis que os títulos honoríficos representam na frase japonesa. Quer etiqueta, quando se fala com alguém, se emprega em maneiras honoríficas nas referências a esse alguém, ou à pessoa, ou às coisas que são dele. Curioso, a referência é a esse alguém e, igualmente, também às coisas que são dele. E, ao mesmo tempo, isto é um aspecto de alguma humildade, impõe-se o preceito de as pessoas se referirem a si próprias de forma depreciativa e o mesmo quanto às coisas que lhe pertencem. Para os temas de parentesco, há designações honoríficas e designações humildes. Por isso, o uso dos verbos honoríficos ou não honoríficos e o emprego de partículas honoríficas constituem o meio principal de distinguir a pessoa na oração. Para dar uma classificação honorífica, acrescenta-se o prefixo "o". Mesmo em coisas mais banais, dirão "o nobre arroz", "a nobre água quente", ou, se só um título não bastar, colocam dois, "a nobre senhora lua", "o nobre senhor sol". Claro que em japonês, eu estou a referir aqui como se fosse em português. Nas palavras japonesas não há palavras insultuosas. A mais insultuosa é a palavra "baka", que significa imbecil, ou era pelo menos na altura em que o Venceslau de Moraes escreveu o livro dele. Porventura hoje isto poderá ser diferente, é uma coisa que se pode questionar quando estivermos no Japão. Na prática, também volto a referir o Venceslau de Moraes, se todos os verbos portugueses fossem como o verbo chover, transformaríamos os verbos e a linguagem numa linguagem impessoal, sem pronomes pessoais. É assim a alma do povo japonês, a impersonalidade do japonês perante os factos da vida. Com esta impessoalidade da língua, o japonês alheia a sua personalidade do turbilhão da vida, enquanto o europeu, ao contrário, põe em destaque a sua própria personalidade naquilo que são os factos da própria vida. Vamos agora parar neste vídeo e faremos um próximo vídeo de seguida sobre o vestuário.